Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, compartilhar conhecimento com vocês e hoje nós vamos falar sobre o que? Taxa Selic. O que é isso? O que impacta na minha vida, na sua vida e realmente, por que é importante nós sabermos sobre isso? Então vamos lá. Pessoal, primeiro é importante nós sabermos porque a taxa Selic ela é a taxa base de juros, a taxa básica de juros da economia brasileira. Então ela é utilizada nos investimentos, nos empréstimos, aqueles créditos que nós temos, e também ela é utilizada pelo governo como uma maneira de você controlar a nossa economia. Você tem uma política monetária mais expansionista ou contracionista. Mas depois eu vou falar sobre isso. Vamos primeiro entender o que é a taxa Selic, como é que ela nos impacta no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, taxa Selic, taxa básica de juros da nossa economia. Ela é utilizada como forma que as instituições financeiras utilizam como um padrão para os investimentos, créditos, e dentro disso ela é divulgada pelo nosso governo a cada 45 dias. Lá pelo Banco Central, eles têm a reunião do Copom. A reunião do Copom a cada 45 dias divulga a nossa taxa Selic. Provavelmente se você assiste jornal ou se você tem um amigo que é de finanças no seu Instagram, no Facebook, no LinkedIn, ele vai divulgar isso a cada 45 dias lá, porque para o trabalho dele é muito importante, para as pessoas às vezes que conhecem e têm interesse também disso, é importante, tá? Mas ela é divulgada pelo Banco Central e por que ela nos interfere na hora de, vamos dizer assim, conviver no nosso dia a dia com o banco? Quando a gente tem lá no nosso banco, nós temos uma outra taxa que é chamada taxa CDI ou taxa DI. Ela é uma taxa que os bancos utilizam, ela é chamada de certificado de depósito interbancário. Então, basicamente, os bancos eles precisam fechar o dia deles no positivo. A gente tem aqui, pense em dois bancões aí na sua cabeça. Os dois bancos, eles precisam emprestar dinheiro e captar dinheiro. Mas, talvez o banco A, ele emprestou mais dinheiro do que captou. Então, chegou no final do dia, ele vai ficar com caixa vermelho. O banco B, ele captou mais do que ele emprestou, então ele está positivo. Os bancos fazem o quê? Se emprestam dinheiro para todo mundo fechar o caixa certo no final do dia. E aí, claro, o banco cobra uma taxa entre eles também, né, para conseguir ter uma remuneração para você estar emprestando para o outro. E aí o que é chamado? Certificado de Depósito Interbancário, que é o CDI. Normalmente a gente vê mais essa taxa no nosso dia a dia, quando a gente vê um contrato de empréstimo, de crédito, ou a gente vê, nós vemos um investimento, esse investimento ele vai estar lá tanto da taxa do CDI, 100% do CDI. Então, o CDI está sempre atrelado à taxa Selic. Os bancos utilizam o padrão da taxa Selic, mas eles têm um padrão deles, que é o certificado interbancário. E normalmente o CDI ele é 0,10 da taxa Selic. Hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, a taxa Selic está 13,65, tá? O que é o CDI aqui? Não, desculpa, volta. Hoje a taxa Selic está 13,75, tá? 13,75. O que é a taxa CDI aqui? É 0,10 abaixo. Então o CDI hoje está 13,65. Então se você fizer uma aplicação, um empréstimo, pegar um crédito em algum lugar, você vai pagar essa taxa e mais alguma coisa que tem em cima, ou uma porcentagem dessa taxa que os bancos utilizam, tanto do CDI, ou CDI mais alguma coisa, ou alguma taxa travada também, tá? Então, por que é importante nós conhecermos disso? Quando a gente sabe que a taxa Selic, o CDI, está alto, é uma época que a gente tem que tomar mais cuidado para nós tomarmos empréstimos. Por quê? O empréstimo está alto. Se a gente olha lá, o empréstimo vai custar 100% do CDI. Se eu não sei o que é o CDI, o que muda para mim? Pode estar 50, pode estar 10, pode estar 1, mas se ele estiver muito alto e você não souber, provavelmente você vai pagar muitos juros naquela parcela que você tem, porque o CDI está muito alto. Então, isso até faz um link, vamos dizer assim, de como que o governo atua hoje no nosso país. Ele utiliza a taxa Selic como uma maneira de controlar a inflação. Basicamente, a inflação, quando tem muita gente comprando, vamos dar um exemplo, a carne. A carne está cara, muita gente comprou, a carne aumentou o valor. E como é que a gente faz para baixar esse valor? Talvez
O banco, ele vai lá e aumenta a taxa Selic, que é o cenário que nós temos hoje. Com o aumento da taxa Selic, as pessoas param de pegar tanto empréstimo, param de tomar tanto crédito nos bancos para ter dinheiro e comprar as coisas. Então, isso diminui um pouquinho, diminui o poder de compra porque a gente tem inflação, mas as pessoas tomam menos crédito. E se as pessoas tomam menos crédito, a gente tem menos dinheiro circulando na economia e menos dinheiro comprando as coisas. E aí, a gente começa a diminuir esse fluxo de compra, de oferta e demanda, e a nossa inflação volta a cair, volta a ter os valores próximos daquilo que estavam antes. É muito difícil a gente ter um item que suba muito e depois volta ao valor original dele. A inflação vai acompanhando, o mercado acompanha também, tá? Mas isso é um pouquinho sobre a taxa Selic e o CDI. É muito importante nós termos conhecimento disso. Não é só para quem é investidor, para quem trabalha no mercado, mas para nós que vamos um dia talvez botar para investir nosso dinheiro, ou nós vamos pegar um dinheiro emprestado do banco, a gente precisa fazer um financiamento para o nosso carro, um crédito para mim, preciso de um dinheiro para pagar as contas, não estou conseguindo ter tanto dinheiro para conseguir acertar, mas eu vou lá no banco e pego um crédito. E a pessoa vai falar assim, olha, hoje a gente consegue um empréstimo para você a 100% do CDI. 100% do CDI, o que é hoje? No dia desse vídeo, é 13,65, porque ele é 0,10 abaixo da taxa Selic. Então a gente tem que botar na calculadora, opa, se eu pegar um empréstimo hoje de 100 mil, 13,65% desse empréstimo é juros ao ano. Ou seja, 13,65 de 100 mil é 13 mil reais ao ano, eu vou pagar de juros desse empréstimo. Então, claro que tem às vezes valores maiores, ou taxas que não são só 100% do CDI, mas é CDI mais alguma coisa. Então é muito importante que nós conhecermos. Os investidores acabam aproveitando quando a taxa de juros está mais alta, mas se a gente precisa tomar muito crédito, pegar dinheiro emprestado, num cenário desse acaba ficando um pouquinho mais complicado, tá bom? Esse é um vídeo um pouquinho falando da taxa Selic, espero que você tenha gostado e tenha uma ótima semana. Valeu, até mais!